É chegado o momento de ver o outro como um irmão, como um companheiro de jornada, que assim como nós também passa por grandes desafios. É chegado o momento do retorno à nossa própria essência. O tempo agora é da união, da aceitação do outro, da busca por autoconhecimento, do respeito à diversidade e da prática diária e intensa do amor e da compaixão. Há séculos vivemos uma cultura de repressão da nossa própria essência, uma separação da nossa verdade espiritual. Nossa série propõe navegar pelo caminho do autoconhecimento e nos diversos caminhos que ele se faz. A proposta é que juntos possamos nos aprofundar em todos os temas linkados ao despertar da consciência. E acreditem, o caminho do autoconhecimento pode te levar numa maior conexão com você mesmo. Você pode sentir mais paz, amor e integração com o todo. E no programa de hoje vamos falar sobre o diálogo entre as religiões e as outras diversas linhas espirituais. Eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Eu creio na divindade que há em mim, em toda a espécie humana. Eu creio no amor, na justiça, na tolerância e no respeito. Eu creio em Deus. Eu creio no amor, na justiça, no respeito e na tolerância. Eu creio em Deus. O amor é a saída, o caminho para a vida, a flecha que nos leva ao nosso ser. O amor é o remédio que cura e nos eleva, só o amor que faz a gente renascer. O amor é o acender da plena chama da unidade, que fará o mundo inteiro se entender. Como as religiões podem dialogar entre si sem trazer esse lance de nos separar? Religião significa religare, que é religar-se. Então, não pode existir uma religião que seja separada. Todas as religiões surgiram como uma forma de melhoria do indivíduo, como uma emergência do melhor do indivíduo e nos leva a procurar aquilo que é melhor em nós mesmos, além de trazer normas e regulamentos para que possamos conviver melhor em sociedade. Nas variedades de religiões, a gente encontra, pelo menos aquilo que nos une bastante, que é a prática do amor fraterno, o encontro com o outro, a ajuda que a gente deve dar ao nosso irmão, a partilha das coisas. Então, é um fundo ético de todas as religiões e dos grandes mestres da humanidade, como foi Jesus, no nosso caso, no meu caso católico, ensinou a amar a todos, a ir ao encontro daqueles que estão à parte. Tudo foi criado a partir do amor. Então, se a gente entende isso, a gente forma com todos que falam de amor, que falam em religar-se, a gente forma uma corrente com elos bem unidos e que não tem início, nem meio, nem fim. É uma corrente, um circular. Então, isso para mim é a verdade do nosso religare, da religião. A religião tem que ser isso. Se a gente entender isso, um complementa o outro. O tempo inteiro vai ser algo que não tem realmente separação. A expansão de consciência é quando, ao respeito, um chega junto com o outro, respeitando seus valores, a sua cultura, o seu conhecimento. O importante não é acentuar as diferenças, mas perguntar, essas religiões, em que elas se encontram? O que elas têm em comum? E a partir dali construir uma nova realidade de convivência fraterna. Não se trata de ter só uma religião no mundo e eliminar todas as outras, mas de respeitar a diversidade, porque o ser humano é diverso.
A natureza é diversa. Deus gosta das coisas diferentes. Deus não gosta de tudo sempre igualzinho todo o tempo. Deus gosta de ver como o ser humano se desenvolve. E assim nós nascemos como crianças, nos desenvolvemos na adolescência, nos tornamos adultos e também, ainda depois de velhos, temos sempre coisas lindas para aprender. Essa dinamicidade da vida deve ser também fundamental nas religiões, no diálogo interreligioso. Se não houver essa comunicação de amor, de humildade, de querer entrosar, né, que todos têm uma verdade, todos têm, né, o seu caminho. Hoje, no nosso mundo, a maior importância é realmente reconhecer em que somos semelhantes, o que nos leva a ser melhor, que a religião nos ajuda a ser melhor, e com isso nos complementarmos umas às outras. Cada religião, de acordo com o temperamento local, de acordo com a cultura local, com a política, com a geografia, cada religião se manifestou com normas e regulamentações diferentes. E elas hoje, no mundo que nós estamos vivendo, são muito úteis para que nós possamos entender umas outras e para enriquecer a nossa maneira de ser. Nós temos e podemos aprender umas com as outras, além de tudo, começando pelo respeito e pela tolerância. A religião está dizendo religar e não separar, e não excluir, questionar, julgar, criticar. Então, quando as pessoas expandidas divinas, porque os verdadeiros religiosos é uma representação materializada do divino. Eu sou uma parte divina do xamanismo, eu estou aqui representando o xamanismo. Então isso não pode ser só na fala, isso tem que ser na prática. E a prática é essa, é unir, expandir e acolher, porque somos todos um, filhos da Mãe Terra. Como que você poderia definir Deus para a gente, na sua visão, daquilo que você acredita que é uma verdade? A gente acredita em um só Deus, mas em três pessoas que partilham a mesma natureza divina. Todas são adoradas na mesma natureza, que é a natureza divina, em igual majestade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles vivem nesta relação, né? É um Deus relacional. O Buda, para nós, não é um Deus. O Buda é um homem que alcançou o estágio de desenvolvimento, de evolução mais alta que a humanidade pode alcançar. Para nós, ele é o exemplo. Eu acredito que Jesus também nos deu isso. Deus é tudo aquilo que faz um ser humano melhor ou pior. Existe uma dualidade no ser humano também, que às vezes assume como Deus alguém que vai fazer ele ser mais egoísta, mais intransigente, mais intolerante. Então, esse torna-se um Deus, é um objetivo. Ele se sente abençoado por esse Deus que faz dele pensar só em si mesmo. Para a maioria das religiões e para a religião cristã, Deus só nos torna ser humanos melhores quando nós reconhecemos no outro um irmão ou uma irmã. Então, esse Deus bíblico, esse Jesus que veio a esse mundo, nos trouxe uma forma nos mostrou uma forma de vida que agrada a Deus. E isso fundamentalmente é ser solidário com aqueles que mais sofrem. Viver é muito mais que simplesmente existir. É muito mais que trabalhar, ter filhos e partir. Viver é muito mais do que sorrir. É lutar todo dia para retornar à própria essência sem pensar em desistir. Deus é toda a manifestação de amor, de respeito, de compartilhar, de natureza. Todas essas experiências humanas maravilhosas que nós temos, é Deus experimentando o amor na forma humana, através dessa energia que Ele cria. Deus é o ar,
o mar, as cachoeiras, a natureza, a mata, a inocência das crianças, dos animais. É essa coisa maravilhosa, né? A terra que procria, é a água que limpa, né? É o ar que respira, que renova, é o fogo que transmuta. Então, isso tudo é Deus. Tanto transbordou esse amor de Deus que Ele que foi capaz de criar tudo, né? E criou todo o universo por amor. Uma árvore que nasce, um passarinho que voa, sabe? Isso tudo, uma galáxia que se forma, isso tudo tem um propósito de união, de criação, eu falo que isso para mim é amor. Qual que é a importância da busca individual de cada um pelo autoconhecimento e por esse desenvolvimento espiritual para que a gente possa se tornar pessoas mais integradas? Todos os caminhos da espiritualidade podem nos levar ao autoconhecimento e muitos deles têm métodos e manuais e formas, meditações, inúmeras maneiras diferentes de nos levarmos a praticar o autoconhecimento. São vários os tipos de meditação. Todos oferecem a oportunidade de se desligar do mundo material e conectar com o próprio corpo, estado de espírito e essência divina. Para uma meditação de qualidade, o segredo é a prática diária. Este processo limita o fluxo dos pensamentos, proporciona expansão da consciência, ampliação das capacidades mentais, transmutação de energias densas, libertação de influências espirituais, aumento da capacidade de amar mais e, em muitos casos, a cura física. A meditação é uma técnica milenar usada por vários segmentos espirituais, em escolas iniciáticas e em cursos de educação emocional. Ao meditar, você se torna uma testemunha da própria mente. Deixa de se identificar com o ego, sai do piloto automático, se desvazia de padrões e crenças limitantes. Quanto mais se pratica a meditação, mais se educa a mente e mais é possível receber o fluxo de energia, amor e compaixão. Nos tornamos mais empáticos, compreensivos e, de fato, seres espirituais comprometidos com o melhor que podemos ser. Seria pensar em Jesus, né, o meu Buda, um Bodhisattva, né? Então, a partir dele, meditar as coisas, né? Meditar a vida, esvaziar a mente para se encher de Deus. A nossa máxima é autoconhecimento, é consciência. Então, quando o ser humano não tomar consciência, né, se entender, realmente é muito difícil. A vida fica muito mais difícil, né? Essa busca por ser cada vez um ser humano melhor, só é possível se a gente está conectado com algo fora de nós, né? Então, Deus, Ele me chama para algo. Não é eu que me chamo, é Deus que me convoca, é Deus que me desafia. E é sempre para que eu me conheça melhor como ser humano, também nas minhas falhas. Como seres humanos, nós não somos seres perfeitos, nós somos seres falhos. Nós queremos fazer o bem e nem sempre conseguimos fazer o bem. Nós não queremos fazer o mal, mas acabamos fazendo o mal. É importante se autoconhecer para conhecer as nossas sombras e as nossas luzes e saber integrá-las, integrar as duas. Nós somos sombras e luzes. Isso não tem jeito. Né? Jesus nos ensina lá no Evangelho de Marcos, quando ele passou os 40 dias no deserto, que ele vivia com os animais selvagens e os anjos o serviam. Se nós somos seres divinos, o autoconhecimento é exatamente para te reconectar com essa verdade. Porque a gente, quando desce aqui na Terra, a gente é ser divino lá. Eu falo, nós estamos humanos, nós não somos humanos. Nós somos seres divinos numa experiência humana. E como é que você expande a sua consciência? Do momento que você tem o conhecimento, você só adquire a sabedoria através da experiência. Então, como uma pessoa pode falar de umbandismo, de xamanismo, de budismo, sem saber nada daquilo? Da igreja, sem ir à igreja. Então, quanto mais as pessoas visitarem
pesquisarem, conhecer, se permitir ao novo, vai adquirir uma nova consciência e vai se adaptar a tudo e vai degustar do xamanismo, do budismo, da umbanda, porque vai encontrar Deus em todas elas. Em nossa casa, nós convidamos os médiuns a participarem sempre de trabalhos como Enneagrama, Santo Daime, xamanismo, tudo para poder aumentar o conhecimento de si, de sua parte egóica e se melhorar como ser humano. E se nós nos tornamos pessoas melhores, as entidades também podem vir de uma forma mais evoluída, de uma forma mais de luz, para que a gente possa, através deles, ajudar aqueles que nos procuram, né? Então, o autodesenvolvimento, todas as técnicas que existem, vão nos levar a buscar essa conexão com esse ser divino, a buscar nos integrar com o nosso espírito maior. E se eu tenho esse bom propósito de ser cada vez um ser humano melhor, é isso que Deus vai dizer no final, no dia em que Ele me chamar. Ele vai me perguntar: você tem buscado na sua vida ser um ser humano melhor a cada dia? E eu vou dizer sim. E Ele vai me perguntar: você tem conseguido? Eu vou dizer muitas vezes não, mas a cada dia eu trato de buscar ser um ser humano melhor, mesmo que eu tenha fracassado em algumas coisas. Conectando com a nossa verdade, nos conectar com a verdade do outro. E entender o caminho do outro, que é um caminho também de transformação e de busca e de melhoria do próprio ser e, portanto, de toda a humanidade. A gente, ao se conhecer melhor e reconhecer que nós também temos falhas, que nós também estamos num processo evolutivo de aumentar a nossa espiritualidade, aumentar o nosso autoconhecimento, nos leva a compreender o outro, nos leva a entender que nós estamos todos num processo de crescimento, mais lentos para uns, mais rápidos para outros, porque aqueles que tomam nas próprias mãos o seu desenvolvimento através da meditação e dos diversos métodos de autoconhecimento, eles tomam em suas mãos a própria evolução. E isso é muito importante, é uma busca natural que surgiu no século passado, no fim do século passado para esse século, nos últimos 50 anos. As pessoas estão buscando espiritualidade além do que foi oferecido pelas religiões. As religiões podem acompanhar e precisam acompanhar. Você acredita que o ser humano se perdeu nos seus valores? Sim, né? Teve uma época do niilismo, né? Que é o quê? O esvaziamento dos valores, a nadificação das coisas. Então acaba que esse niilismo nos tirou a capacidade de nos reconhecermos a nós e ao outro como nosso semelhante, nosso irmão. Há um movimento regressivo que é natural quando as mudanças são feitas muito rápidas e muito profundas. Nós estamos vivendo esse momento em que as mudanças de 70 anos para cá, desde a Segunda Guerra Mundial, foram imensas e muito rápidas, tanto de tecnologia como de relacionamento humano. Eu acredito na experiência humana. Eu acredito que tudo está aqui para ser experienciado. Nós somos seres humanos. O que significa ser humano? Você tem tristeza, você tem alegria, você tem medo, você tem raiva, você tem angústia, você tem ressentimento, você tem energia de amor, de liberdade, de tudo, sabe? Então, nós estamos experimentando várias faces dessa mandala. Então, eu não acredito que o ser humano se perdeu, porque em qualquer momento ele pode se resgatar. As coisas se perderam um pouco na igreja quando a igreja, a partir do ano 300, se juntou com o poder. Então, esse tempo da constantinização da igreja, que aliou a igreja ao poder e deu segurança à igreja ao poder, então a igreja se desenvolveu de uma forma onde a preocupação por si mesma era mais importante do que a preocupação pelos outros. A humanidade para de ver o outro como a si próprio. Quando eu olho para você e me vejo em você, vejo a tua beleza, eu estou vendo a minha beleza. E aí, quando eu paro de sentir isso,
eu ou passo a dar só valor a você, ou só valor a outro e a mim nada, então eu não estou tendo valor para dar. Então, quando você para de respeitar, para de trocar, de se agregar, a depressão é o quê? É o individualismo, onde eu não quero saber de nada, não quero estar com ninguém, e aí eu sou um animal que vim para viver em comunidade com o outro, compartilhar um sorriso, uma palavra, um toque, faz toda uma diferença. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial como o país mais deprimido da América Latina. São mais de 11 milhões de brasileiros que sofrem com os sintomas da depressão. O ser humano sofre com os desafios da vida porque não descobriu no seu potencial natural o domínio interno do próprio poder de realização e bem-estar. Medos, fobias, pânico, traumas, timidez, culpas, estresse, ansiedade, baixa autoestima, hiperatividade e tantos outros transtornos gerados por desequilíbrios mentais, energéticos e espirituais causam vários tipos de doenças. Reconhecer o próprio potencial e desenvolvê-lo por meio do autoconhecimento interior pode ser a grande chave capaz de reajustar a qualidade e o estilo de vida. Assim, conquistar o próprio bem-estar e a alegria, os dois ao alcance de todos. É para isso que Deus nos quer melhorar como seres humanos, para que nós aprendamos a viver melhor em comunidade. Você que tem que melhorar para aguentar um problema com o marido, com o filho, com o empregado, com o patrão que seja, né? Então, assim, o autoconhecimento é o caminho. Verdade não está contida numa religião, numa caixinha das nossas religiões. A verdade, Deus, ela reflete em todas as outras religiões. A humanidade agora é uma só, a humanidade toda fala umas com as outras. Tem um desastre, né? Tem um atentado contra a humanidade, como aconteceu recentemente, matando 300 pessoas e o mundo inteiro ficou sabendo na mesma hora. Tem um desastre numa igreja da maior importância para a civilização ocidental, todo mundo ficou sabendo na mesma hora. Quer dizer, nós estamos todos experimentando a experiência humana juntos. Se a gente tivesse que acertar o tempo inteiro, cadê a experiência? A gente teria vindo divino, não precisava ter vindo ser humano, não. A expansão de consciência é simplesmente a aceitação do outro como ele é, não como eu quero que ele seja. Então, religião que separa uns dos outros está indo contra a própria palavra. A religião tem que ligar, tem que conectar, mesmo que isso seja difícil, mas tem que tratar de conectar, de unir, de aproximar. Esse é o papel da religião. Qual que é a importância de nos reconhecermos irmãos, independente das nossas escolhas? Hoje em dia a gente tem tantas escolhas, o mundo ficou... as escolhas chegam até a ser angustiantes, porque as pessoas têm tantas oportunidades, tantas opções, e às vezes não conseguem se decidir. E as opções sempre têm a ver com o tempo em que a gente vive, com a época, tem também a ver com condição social que as pessoas têm. Não, as escolhas não são iguais para todo mundo, né? Para algumas pessoas é mais fácil escolher, para outras não tem opção. A vida é muito restritiva. Mas eu acho que cada um, ainda assim, é chamado a escolher. E o que faz a gente escolher é muito o caráter que a gente tem, né? As boas escolhas ou as más escolhas, às vezes, dependem muito do caráter que a gente tem. E o caráter do ser humano, muitas vezes, é formado de acordo com os seus valores religiosos também, né? Então, depende a que Deus a pessoa siga. Se é um Deus que me leva em direção a ser um ser humano melhor, eu vou fazer escolhas nesse sentido. Se o meu Deus é o que me leva a ser um ser humano intransigente, egoísta, só pensar em si mesmo, esse Deus vai me fazer fazer escolhas na minha vida também nesse sentido. A crença nos prende, né? Enquanto eu tenho uma crença, eu acredito naquilo que é aquilo, eu me fecho e eu fico fixado em coisas limitantes. Então, na hora que a gente abre
quebra um pouco essas crenças e fica aberto para ver outros lados, outras oportunidades, você cresce, né? Porque ficar preso em um que eu acredito nisso e acabou é muito limitante, né? Se permita aceitar o outro, a olhar para o outro e olhando a beleza do outro, você vai ver a sua própria beleza. Porque eu sou o reflexo do outro. E o meu comportamento, as minhas palavras, as minhas ações, elas vão ser compartilhadas com o universo. E aí, quem se sente bem vai transmitir coisa boa. Isso é uma rede, ela só vai crescendo. Nós somos todos uma humanidade, independente de cor, raça, religião, orientação sexual, orientação do que for que nós tivemos, nós somos todos expressões da família humana. Nós somos uma humanidade. E isso está sendo uma coisa nova para nós como humanos. Porque a humanidade estava acostumada a viver em grupos pequenos e fechados. Então, é uma coisa ainda para a gente desenvolver e aprender a como conviver na diversidade. Assim como a diversidade biológica existe na natureza, a nossa diversidade, principalmente, é cultural, mas, logicamente, biológica também, porque temos diferenças raciais, temos diferenças de preferências sexuais, de preferências de todo tipo. Somos diferentes biologicamente também, mas nós podemos conviver nessa diversidade, porque a humanidade é uma só. Essa frase, somos todos um, não é uma frase bonitinha de nova era, ela é uma realidade. Né? Se nós todos fomos criados por Deus, nós todos somos irmãos, nós todos somos da mesma essência, nós temos a mesma essência. Então, nós somos uma grande mandala. Então, você imagina, se precisasse só de um, não precisava, se um fizesse tudo, não precisava de tantos. Então, precisa de um faz uma parte, o outro faz outra, o outro faz outra. Um experimenta isso, o outro experimenta aquilo, o outro experimenta aquilo outro. Entendeu? Então, com isso, nós nos unimos como um. É que nós partilhamos desde sempre da mesma natureza humana, que nós somos filhos dessa terra, que nós somos, né, que nós temos que cultivar hoje uma espiritualidade ecológica. Tudo está relacionado e tudo tem seu propósito no mundo, no universo, no cosmos. As estrelas, o sol, a lua, né, a terra que nós pisamos, as árvores, as plantas, tudo tem o seu porquê, o seu para que existir. É te trazer de volta para casa, a tua própria natureza, a tua essência. E aí quando tu te encontra com teus valores, com a tua beleza, com a tua alegria, é óbvio que tu vai transmitir isso para o outro. Aquilo que está dentro está fora, né? Uma lei universal, né? Exatamente. A união Isso que eu para o acho que é o outro. que vai fazer a Tá diferença no Exatamente. futuro, né? Porque não existe uma verdade única, a minha nem a sua. Ela é intensa, ela é toda. Então todo mundo tem um pouquinho, né? E a hora que unir todas, eu acho que o ser humano... Todos nós, seres humanos, devemos nos respeitar e nos encontrar no outro, que é o nosso igual, que veio dessa terra, e para essa terra nós vamos voltar um dia. O que vale é um ser humano melhor, um respeito à natureza, mais paz, mais irmandade, é isso que vale. E nesse sentido é que nós vamos nos juntar, conversar, dialogar, nos apoiamos, né? Como que esse é o objetivo do ecumenismo ou do macroecumenismo, quando a gente fala também de outras religiões e não só dos cristãos. Sou estrela a brilhar, eu sou um grão de areia, no universo a caminhar. Ai, 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 ai. Ó mãe, natureza, 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 ensina-me a sonhar. Que a partir de hoje você se torne responsável.
por sua transformação interna e pelo seu desenvolvimento como ser humano. Pois eu e você somos a semente de um novo mundo. O planeta Terra precisa de nós. Somos todos iguais, livres, sem distinções, sem separação, somente com uma cosmovisão diferente. Que a única coisa que importe para todos nós daqui para frente seja a busca individual pelo despertar e pela manifestação do melhor de cada um. O entendimento e a certeza de que fazemos parte de um todo e que somos filhos de um mesmo Deus. Independentemente de que se escolha frequentar uma igreja, um centro holístico, um templo budista ou as matas, a melhor resposta sempre encontraremos buscando dentro de nós, a partir dos nossos questionamentos internos e da experimentação e da manifestação do amor. Eu não me tornei aquilo que os meus pais sonharam para mim. Arrumei as minhas malas e fui correndo atrás de mim. Eu não cumpro regras que eu não acredito e nem me enquadro em padrões. Eu não ligo para os rótulos e nem faço questão. Eu não sou a voz da minha cabeça que insiste em dizer não. Eu sou mais que um frágil corpo que está sempre em busca de aceitação. Eu sou luz, somos luz. Eu sou luz, eu sou luz. Somos luz, eu sou luz. Eu nasci num mundo onde me ensinaram que eu devia competir. Me disseram que o sucesso só viria se um dia eu me esquecesse de mim. Quantas vezes me calei e deixei de me expressar. O mundo tentou de todas as formas me fazer paralisar. Eu não sou os erros que um dia cometi. Aprendi que quem tem força é aquele que nunca vai desistir de si. Porque eu sou luz, somos luz. Eu sou luz, eu sou luz. Somos luz, eu sou luz, eu sou luz. Somos luz, eu sou luz, somos todos luz, somos luz.